Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô com o objetivo de fazer igual a gente fez na aula passada, ontem com os meninos de noite. Eu vou dar uma revisão da matéria no primeiro momento do conteúdo, tá certo? Ontem deu tempo da gente revisar todo o conteúdo e depois vocês fazerem o exercício avaliativo. Aí, ontem eu dei para os meninos 40, 50 minutos para eles fazerem. Aí depois, no finalzinho da aula, eu corrigi em 10 minutinhos. Pode ser assim? Dessa forma? Pode, gente? Pode. Não, beleza, então. Então, eu vou começar agora para a gente não perder tempo, porque ontem a gente terminou bem em cima da hora e não deu para dar intervalo ainda, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aqui para mim, tá? Bom, gente, então a matéria da prova, né? Como a gente já tinha falado, é validação da recuperação microbiana, amostragem e limites microbianos, tá certo? Acredito que a gente vai conseguir revisar tudo hoje, tá certo? Então, a avaliação da recuperação microbiana, né? Ela tem como finalidade inativar o sistema conservante. Então, a gente sabe que tem algumas formulações farmacêuticas que têm atividade antimicrobiana. Então, para eu determinar a quantidade de micro-organismos que tem, né, em uma formulação que tem conservante ou atividade antimicrobiana, eu tenho que inativar esse sistema conservante com alguma técnica. E, mediante a isso, eu tenho que validar essa metodologia para ver se essa metodologia está correta. Quando eu falo que ela tem que ser validada, é que ela não interfere na quantidade de micro-organismos, né, recuperados a partir da formulação, tá certo? Basicamente, são três tipos de validação. Primeiro é a diluição, a filtração por membrana e a química, tudo bem? E aí nós vamos ver detalhadamente cada um destes, tá bom? Bom, a diluição, ela é a técnica mais simples, tá certo? Basicamente, eu simplesmente pego a formulação e faço uma diluição seriada. Essa diluição seriada, ela vai aos poucos, né? Sempre uma diluição de 1 para 10, ela vai, em cada diluição, ela vai diminuindo 10 vezes a concentração do conservante ou do sistema antimicrobiano. À medida em que ele vai diminuindo a concentração do conservante, consequentemente, ele vai inativando a ação do conservante sobre os micro-organismos da formulação. Então, basicamente, é uma diluição através de diluentes, tá certo? Então, ela é uma técnica bem fácil de fazer e ela é uma técnica bem barata de fazer, porque eu uso somente tubos de ensaio e além de tubos de ensaio, a gente utiliza também uma solução diluente que não é caro, tudo bem? Quais que são as partes negativas dessa metodologia? Eu só posso utilizar para formulações com alta carga microbiana, que tenha muito micro-organismo, porque com baixa carga microbiana não funciona, tudo bem? Então esse é o grande porém. Eu só posso utilizar para um tipo de formulação, ok? Mas ela é muito barata e eficaz, certo? Bom, essa é a mais simples das três, né? Aí a gente tem a filtração por membrana, que ela é um pouquinho mais cara e um pouquinho mais complexa, e tem a química, que é a mais utilizada de todos. A filtração por membrana, eu já tenho um equipamento mais caro, tudo bem?
eu preciso de um funcionário mais especializado, certo? Eu uso um filtro, um sistema filtrante, e acoplado a esse sistema filtrante, eu tenho que introduzir uma bomba de vácuo, né? Então, ó, tem o filtro, que não é barato, tem a bomba de vácuo, que também não é barato, e eu tenho os jogos de filtro, que são as membraninhas, certo? Que também não é barato. Então, aqui a gente já pode ver que é uma metodologia mais cara, mas também é muito eficiente, tudo bem? Como que a gente faz? A gente dissolve a formulação, e aí tem que ser bem líquido a formulação, dissolve uma solução diluente e passa pela membrana filtrante. Bom, quando passa pela membrana filtrante, né, tudo que está dissolvido em solução desce, e os micro-organismos, né, que são maiores do que o tamanhozinho do poro da membrana, que é 0,22 micra, eles vão ficar agregados na membrana. Tudo bem? E aí, quem desce, no caso, é a solução com o produto farmacêutico e também o conservante. Então, dessa forma, eu retirei a ação do conservante e coloquei os micro-organismos na membrana. Então, eles vão crescer sem a presença do conservante. Então, de certa forma, eu inativei o conservante, né? E aí, o micro-organismo vai crescer, né? Eu vou incubar isso daqui numa placa de Petri, o micro-organismo vai crescer sobre a membraninha e eu vou fazer a contagem, né, da quantidade de unidades formadoras de colônia a partir da membrana que não tem a presença do conservante, né? Então, temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, o conservante ele não pode ficar retido na membrana, né? Então, a gente tem que ver se a substância química do conservante ela não reage com a membraninha para não ficar ali retido. Outra coisa também é que ele é um método caro. Esses são o lado negativo. E também eu só posso utilizar para produtos que têm baixa carga microbiana. Por quê? Porque a membraninha ela é pequenininha e geralmente eu filtro um grande volume. Então, se tiver muito micro-organismo pela formulação, né, pela quantidade da formulação, o que vai acontecer? Eu vou ter muito crescimento microbiano nessa membrana e as unidades formadoras de colônia elas vão se juntar formando um tapetinho. E aí, quando essas unidades formadoras de colônias se unem, eu não consigo fazer o cálculo quantitativo de quantos micro-organismos tem ali, né, na formulação sem a presença do conservante. Né? Então, esse é um ponto negativo dela, né? Caro, precisa de um profissional especializado e também eu só posso utilizar para formulações de baixa carga microbiana e essa formulação tem que ser muito bem solúvel, né, em substâncias, em diluentes líquidos, para ela passar com mais facilidade pela membrana. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e agora a gente vai para mais difícil, que é a química. É a mais difícil e também a mais utilizada, tá bom? A diluição química, ela tem na farmacopeia um quadro que nos mostra certinho como a gente deve proceder, tá certo? A diluição química não é nada mais do que eu utilizar uma substância química neutralizante que vai inibir que vai inativar a ação do conservante e permitir o crescimento do micro-organismo. Tudo bem? Então, basicamente, é uma substância química que vai neutralizar a ação do conservante. Tá bom? E aí, a farmacopeia brasileira já te dá qual conservante que você está utilizando na formulação, qual neutralizante você pode utilizar para produzir essa metodologia. Só que você tem que validar ela. Por quê? Porque eu tenho que achar a concentração do neutralizante. E qual é essa concentração correta?
A concentração correta de neutralizante que nós devemos utilizar é uma concentração na qual o neutralizante ele não é tóxico para o micro-organismo que estamos analisando e ele consegue, de certa forma, inativar o conservante. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então vamos relembrar como que a gente faz a técnica. A gente pega três grupos, grupo controle, grupo neutralizante, grupo teste, né? Inocula uma quantidade igual de micro-organismos nos 3 grupos, incuba por alguns dias, espera o crescimento microbiano. Depois que tiver o crescimento microbiano, eu vou avaliar suas unidades formadoras de colônia, suas bolotinhas lá, e vou contar, né? E através dessa contagem de UFC, eu vou comparar os 3 grupos e aí eu consigo determinar se essa validação está ok ou não. Como? Determinando se o neutralizante não é tóxico para o micro-organismo e se o neutralizante conseguiu inativar efetivamente a ação do conservante. Tudo bem? Bom, então, no grupo controle, eu tenho só micro-organismo e meio de cultura. Tá certo? Então, ele não tem nada que vai inibir o crescimento microbiano. No grupo neutralizante, eu tenho micro-organismo, meio de cultura e neutralizante. Então, nesse caso, eu tenho uma coisa que é tóxica para o micro-organismo, que pode ser tóxica, né? No grupo teste, eu tenho micro-organismo, meio de cultura, neutralizante e conservante. Tudo bem? Então, aqui eu tenho 2 coisas que eu vou analisar, o neutralizante e o conservante. Tudo bem? Como que a gente faz a leitura destes testes? Bom, primeiro a gente avalia a quantidade de UFC do grupo controle, ok? Depois, a gente avalia a quantidade de UFC do grupo neutralizante, compara a quantidade de UFC do neutralizante com o grupo controle e, por último, a gente analisa a contagem do grupo teste com o grupo neutralizante, certo? O que a gente consegue avaliar em cada um desses grupos? No grupo controle, como não tem nada que está inibindo o crescimento microbiano, né, o tanto de micro-organismo que cresce no grupo controle, eu vou conseguir determinar que é a quantidade de micro-organismos que foi introduzido no teste. Como eu coloco micro-organismo, a quantidade de micro-organismo igual nos 3 grupos, então significa que o tanto que eu coloquei no grupo controle é o mesmo tanto de micro-organismos que eu coloquei no grupo neutralizante e no grupo teste, tudo bem? Então, esse primeiro grupo, eles nos diz qual é a concentração, qual é a quantidade de micro-organismos que eu coloquei nos 3 grupos, ok? No grupo neutralizante, eu tenho uma substância química que ela pode ser tóxica ou não para o micro-organismo, tá certo? Como que eu avalio isso? Após fazer a leitura de UFC do grupo controle, eu vou fazer a leitura do grupo neutralizante e comparar a quantidade de UFC do grupo neutralizante com o grupo controle. Se essa quantidade for menor, significa que o neutralizante matou o micro-organismo, não é? E se ela for igual, significa que o neutralizante não matou o micro-organismo. Então, consequentemente, eu posso determinar que o grupo neutralizante avalia para mim a toxicidade do neutralizante sobre o micro-organismo. Lembrando que o objetivo do neutralizante não é ser tóxico para o micro-organismo, mas sim a capacidade dele inativar o conservante. Então, aqui, o interessante é ele não ser tóxico para o micro-organismo. Se ele for tóxico, a gente vai ter que dar uma mudada na metodologia. Tudo bem? E por último, a gente faz a leitura do grupo teste, comparando com a leitura do grupo neutralizante. Bom, aqui o que nós vamos conseguir determinar? Eu já sei
se o neutralizante é tóxico ou não para o micro-organismo, através da leitura do grupo neutralizante, comparando com a leitura do grupo controle. No grupo teste, além do neutralizante, eu tenho a adição do conservante, tudo bem? Então, o conservante aqui em ação com o neutralizante, eu consigo perceber se o neutralizante conseguiu inativar ou não o conservante. Lembrando que o objetivo nosso é inativar o conservante com o neutralizante, sem esse neutralizante ser tóxico para o micro-organismo. Fazendo isso, eu vou conseguir estipular a quantidade correta de micro-organismos por grama ou por ml na formulação farmacêutica, fazendo os testes de limite e de pesquisa de patógenos específicos. Bom, gente, tudo bem quanto a essa parte aqui que a gente relembrou? Até aqui? Tranquilo? Diana, Diga. no grupo aí do neutralizante, por exemplo, se eu perceber que ele foi tóxico para o micro-organismo, eu vou diminuir a concentração ou eu vou trocar o neutralizante? Bom, aí a gente tem que fazer uma análise dos três grupos, tá bom? Nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Mas se você conseguir, de alguma forma, diminuir ou aumentar a concentração do neutralizante antes de trocá-lo, é preferível, tudo bem? Você só vai trocar se você aumentando ou diminuindo a concentração do neutralizante, isso não adiantar. Tá certo? Ok. Vamos fazer uns exemplos agora? Então, ó, vamos supor que aqui eu tenho um crescimento de 100 no grupo controle, 50 no grupo neutralizante e 50 e, deixa eu pensar, 0 no grupo teste. Vamos avaliar isso daqui? Então, o que significa esse número aqui? É a quantidade de unidades formadoras de colônia que cresceu de micro-organismo aqui, as bolotinhas de micro-organismo que cresceu. E a partir desses três resultados, eu vou avaliar se a concentração de neutralizante que eu utilizei, ela foi eficiente ou não para inativar o conservante e também não ser tóxico para o micro-organismo. Se deu tudo certo, está aprovado. Se não deu, está reprovado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que propor uma mudança para melhorar a validação, tá certo? Lembrando que sempre a gente faz primeiro o aumento, a diminuição do neutralizante. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ontem eu peguei essa aula na hora de fazer a atividade, só que estava dando a opção de 3 questões. O restante não estava aparecendo. Te mandei e-mail, mensagem no privado. Glauciane, você está assistindo a aula agora? Estou, professor. O que aconteceu? Uai, ontem, a hora que eu entrava, só apareceu 3 questões e o restante não aparecia. Aí eu tentei, não consegui responder o restante, entendeu? Só que aí eu enviei só as 3 mesmo. É porque é assim, tinha 3 questões, aí lá embaixo você prosseguia. Você não deve ter visto isso. Não, eu vi tudinho, na hora que eu... Uhum. não saía. Eu tentei até e não consegui. Aí depois que terminou tudo, eu tentei falar com o senhor, mas não consegui. Ah, tá. Não, é porque ontem à noite eu estava preparando a prova, então aí eu nem olhei no celular. Você quer fazer ela hoje de novo? Ah, eu quero, porque para mim era mais fácil, né? Pode ser então, tá bom? Aí, então eu vou ficar online e vou fazer, então. Tá, aí você só presta atenção, porque nós vamos começar quando terminar o... Você vai assistir a aula? Essa aula de revisão? Uai, ontem eu assisti tudinho, fiquei online o tempo todinho. Uhum. Mas se for preciso, eu assisto de novo. Não, só se você quiser. Aí você fica prestando atenção na hora que for começar, tá bom?
Começa mais ou menos que hora para me ficar atenta aqui? Não sei. Por isso que eu tô te falando pra você prestar atenção, porque Ah, aí eu aviso, tá bom? tá Certo? bom, então. Tá bom. Obrigada, professor. Não. Bom, então vamos lá, né, gente? Gente, se por acaso alguém que vocês conhecem não conseguir fazer o exercício avaliativo hoje, eu vou fazer um exercício de, como é que fala? De reposição, né? Só que eu prefiro que vocês façam hoje para vocês estudarem para a prova, tá bom? Então, eu acho que vai ser mais produtivo vocês fazerem hoje, tá certo? Mas se por acaso alguém não fizer, não vai ficar sem nota, né? Vai ter reposição de fazer o trabalho, tá certo? Bom, olha só. É, do crescimento inicial, né? Então, nós temos 100 unidades formadoras de colônia no grupo controle. Então, o que nós podemos observar aqui? Que foram inoculados 100 UFCs nos 3 grupos. Então, se cresceu menos no N e no T, significa que alguma coisa matou esses micro-organismos, ok? No grupo neutralizante, o que acontece? Nós temos 50 unidades formadoras de colônia. Então, 50 micro-organismos foram mortos aqui, não é? Então, no caso, quem que matou? O neutralizante, né? Porque é a única substância química que nós temos aqui que pode potencialmente matar o micro-organismo. Então, nessa primeira leitura aqui do grupo neutralizante, eu já chego à conclusão que o neutralizante é tóxico para o micro-organismo. Tá certo? Quando eu leio o terceiro grupo, o grupo teste, comparando com o grupo neutralizante, além dos 50 UFCs já mortos pelo grupo neutralizante, mais 50 morreram. Então, provavelmente, quem matou esses outros 50 foi o grupo conservante, né? Foram o conservante presente no grupo teste. Então, eu posso chegar à conclusão que o conservante não foi inativado pelo neutralizante. Tudo bem, gente? Então, qual que é a resposta? Está reprovado, certo? Por que que está reprovado? O neutralizante, ele é tóxico para o micro-organismo e ele não inativou totalmente o conservante. Bom, a primeira tentativa que nós fazemos é ou aumentar ou diminuir a concentração do neutralizante. Só que, olha, vocês concordam comigo que nessa situação aqui, eu aumentar ou diminuir a concentração do conservante não vai adiantar? Por quê? Se eu aumentar a concentração do neutralizante, pode ser que ele atue mais inibindo o conservante. Isso é bom. Só que ele vai se tornar mais tóxico ainda para o micro-organismo. Isso não é legal, ok? Se eu diminuir, por outro lado, se eu diminuir a concentração do neutralizante, vai diminuir a toxicidade dele para o micro-organismo. Porém, ele vai menos inativar o conservante. Então, tá vendo que não dá certo aumentar ou diminuir a concentração do neutralizante neste caso? Então, se não dá certo, a única opção que eu tenho é trocar o neutralizante. Tudo bem, gente? Tranquilo quanto a esse primeiro exemplo? Certo? Podemos ir para o outro? Sandra, né? Pode fazer também, tá, Sandra? Certo? Quem não conseguiu fazer ontem e quer fazer hoje, pode fazer também. Eu não respondi ontem no WhatsApp, gente, porque eu estava muito cansado, tá? A gente está correndo muito, preparando aula, preparando prova, preparando exercício avaliativo. Então, depois da aula, a gente fica meio cansado e eu não consegui responder, tá bom? Bom, seguinte. Nesse segundo teste, né?
o que eu vou ter aqui? No grupo controle cresceram 100 UFCs, então, consequentemente, eu inoculei 100 UFCs também no grupo neutralizante e no grupo teste, ok? No grupo neutralizante, cresceu 50, então quer dizer que 50 morreram por ação do neutralizante. Então, eu chego à conclusão aqui que o neutralizante é tóxico para o micro-organismo, ok? No grupo teste, o que acontece? Eu comparando a quantidade de UFC dele com a quantidade do grupo neutralizante, não houve diferença. Se não houve diferença, eu posso inferir que quem matou as 50 UFCs do grupo teste também foi o neutralizante. Se só o neutralizante matou no grupo teste, consequentemente o neutralizante inativou 100% o conservante. Concordam, gente? Bom, então chegando a este resultado, nós podemos falar que a metodologia não está validada, ela está reprovada, porque o neutralizante é tóxico para o micro-organismo. Porém, ele inativou completamente a ação do conservante. Tudo bem, gente? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Aqui eu posso mexer na concentração, não é? Bom, se eu diminuir a concentração do neutralizante, vocês concordam que eu posso, de certa forma, diminuir a toxicidade do neutralizante e, de certa forma, esperando que ele não diminua a ação do neutralizante sobre o conservante? Então, eu posso fazer essa tentativa. Eu não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa que eu posso começar por ela, certo? Então, aqui eu não troco o neutralizante de primeira. Se eu baixar a concentração do neutralizante, pode ser que ele diminua a sua toxicidade e, além de diminuir a sua toxicidade, pode ser que ele continue ainda sendo ativo contra o conservante. Então, dessa forma, eu posso fazer um próximo passo melhor do que trocar o neutralizante. Então, esse seria a iniciativa adequada quando eu tiver esse tipo de resultado na validação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida neste segundo exemplo? Certo? Vamos para um terceiro, então? Agora. Deixa eu pegar uma água aqui. Bom. Neste terceiro exemplo, nós vamos fazer do mesmo jeito. Fazer a leitura do grupo controle, compará-lo com o do grupo neutralizante e depois compará-lo o grupo teste com o grupo neutralizante, ok? No grupo neutralizante, ele me determina se o neutralizante é tóxico ou não para o micro-organismo e o grupo teste, ele me determina se o neutralizante conseguiu inativar ou não de forma eficiente o conservante, tá bom? E o grupo controle me diz quantos micro-organismos eu inoculei nos 3 testes, tá certo? E no grupo controle cresceram 100 micro-organismos, significa que eu inoculei 100 micro-organismos nos 3 testes. No grupo neutralizante, né, cresceu 100. Então, significa que a quantidade de UFC dele foi igual ao do grupo controle. Então, consequentemente, eu posso concluir que o neutralizante não foi tóxico para o micro-organismo, tá certo? E isso é desejado. Quando eu olho a contagem de UFC do grupo teste, né, comparando com o grupo neutralizante, 50 UFCs foram mortas. Eu já sei que o neutralizante não mata ninguém. Então, no caso, quem matou aqui foi o conservante.
Então, eu posso determinar que o neutralizante não inativou de forma eficaz o conservante. Concordam? Então, o resultado disso daqui seria reprovado. Por quê? Porque o neutralizante, apesar de não ser tóxico para o micro-organismo, ele não inativou a ação do conservante. Qual que seria a próxima ação aqui? Bom, se eu aumentar a concentração do neutralizante, pode ser que, de alguma forma, eu espero que ele continue ainda não tóxico para o micro-organismo e inative a ação do conservante. Então, o passo desejado aqui inicialmente é aumentar a concentração do neutralizante. Tudo bem, gente? Tranquilo? Certo? Bom, e um último valor, né, que pode ser observado é isso daqui, ó. Bom, quando eu tenho 3 valores iguais, é o único momento, né, em que ele está aprovado, validado, tá certo? Vamos observar por quê? Bom, se no grupo controle cresceu 100, significa que eu introduzi 100 UFCs nos 3 grupos, né? Beleza. Se no grupo neutralizante o crescimento foi igual ao do grupo controle, significa que o neutralizante não foi tóxico para o micro-organismo. E se no grupo teste cresceu o mesmo tanto que o grupo neutralizante, significa que o neutralizante não inativou completamente a ação do conservante. Então, consequentemente, isso daqui está aprovado. Tudo bem, gente, quanto à validação da recuperação microbiana? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Podemos seguir? Vou seguir então. Vocês estão muito calados. Beleza, vamos lá. Bom, a segunda parte que vai cair na prova é a amostragem, não é? Bom, o que é a amostragem? A amostragem é o primeiro passo de avaliação dos produtos farmacêuticos, ok? Então, o que significa a amostragem? É eu pegar uma quantidade de produto farmacêutico para eu analisar. Geralmente, a gente analisa em meio de cultura. Para quê? Para reativar os micro-organismos presentes na formulação. Se o produto farmacêutico tem atividade antimicrobiana, né, a gente tem que adicionar algumas substâncias inativantes. Senão, a gente vai preocupar somente com a sua dissolução na solução diluente, ok? Na amostragem, a farmacopeia brasileira fala que, para a maioria dos produtos, a amostragem ideal é uma quantidade de 10 gramas, ok? De produto farmacêutico, ou 10 ml, numa solução final de 100 ml, ok? Então, é isso que a farmacopeia brasileira preconiza para a gente. Salvo alguns momentos em que a gente não consegue ter uma amostragem desse tamanho. E, geralmente, esses 10 gramas ou 10 ml não é só de um frasco, não é só de uma unidade. A gente faz uma mistura de várias unidades, geralmente unidades do começo, meio e fim do lote, faz uma mistura, né, dando uma mistura grande, e aí dentro dessa mistura a gente coleta 10 gramas. E essa diluição, ela é feita 10 gramas em 100 ml, né? Não sei se vocês lembram da diluição, né? Se eu faço uma diluição de 10 para 100, é a mesma coisa do que
1 para 10, não é? Posso cortar aqui, tudo bem? É a mesma coisa do que 1 para 10, certinho? Bom, então, aqui nós podemos transformar essa potência de 10 em multiplicação, né? Essa divisão de potência de 10 em multiplicação. Bom, se é 10, é a mesma coisa do que 10 elevado ao expoente de mais 1, ok? E eu posso transformar essa potência de 10 que está dividindo para a multiplicação. Como que eu faço isso? Eu só inverto o sinal do expoente, né? Não sei se vocês lembram de potenciação, né? O número que está de baixo ele chama base, e o número de cima ele chama expoente. Quando é potência de 10 e ele está dividindo, eu posso passar uma potência de 10 dividindo para uma potência de 10 que está multiplicando. E aí eu só inverto o sinal do expoente. Então aqui ficaria, no caso, né, uma diluição de 10 a menos 1. Tudo bem? Então, eu posso falar que a diluição preconizada pela farmacopeia brasileira ou é uma diluição de 1 para 10, ou é uma diluição de 10 a menos 1, tá certo? E qual que é a amostragem inicial que eu devo colocar, né, do lote, para ele ser de uma forma representativa, né, e de acordo com o que é preconizado. Primeiro que o volume tem que ser de 10 gramas ou 10 ml, né, a quantidade ou volume de 10 gramas ou 10 ml. E ele deve representar todo o lote. O que significa isso? Eu ter amostras do começo, do meio e do fim. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí eu coloco esses 10 gramas em 100 ml de quê? Que é SP, né? Eu coloco em uma solução diluente. Qual que é o objetivo dessa solução diluente? Eu tenho que dissolver a formulação farmacêutica em um substrato hidrossolúvel. Por que que essa solução diluente ela tem que ser hidrossolúvel? E eu tenho que fazer com que a minha formulação farmacêutica, mesmo que não seja hidrossolúvel, se dissolva em um ambiente polar. Porque o meio de cultura, ele é hidrossolúvel, ele tem, a maioria da sua constituição é água. Então, eu tenho que fazer com que a formulação farmacêutica se dissolva em água para ela entrar em contato com os nutrientes do micro-organismo e, consequentemente, eu conseguir reativar este micro-organismo em meio de cultura. Tudo bem? Então, essa seria a finalidade de eu colocar um diluente aquoso e fazer com que a formulação farmacêutica se dissolva nele. Gente, o tempo está acabando, depois vocês entram de novo com o mesmo link, tá bom? Aqui do Zoom, tá certo? Bom, e